Não desista. Sim. Corra atrás dos seus sonhos. Eu acho que quando a gente coloca um objetivo na cabeça e corre atrás deles, tudo se torna possível. As pessoas muitas vezes acham que é muito difícil alcançar o que o outro alcançou, porque muitas vezes as pessoas olham com referência a uma pessoa, mas ele chegou naquele ponto, mas pensam, ele chegou saindo do nada, então ninguém já nasceu sabendo tudo. Então as pessoas cresceram, foram evoluindo. Então não queiram chegar no topo sem passar pelas etapas. Então vai uma etapa por etapa, você vai ver que o topo vai chegar. Então a gente consegue chegar nos nossos objetivos começando por baixo. Não queira já chegar a ser um diretor, um CEO de uma empresa. Quando eu comecei minha carreira profissional, não achei que eu estaria dentro de uma Cipla, sendo CEO de uma empresa de um grupo tão forte como é o Grupo Zonta. Só que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui buscando etapas por etapas, objetivos por objetivos. Eu acho que não parar de trabalhar. E principalmente a honestidade. Quando você trabalha honestamente, não passando por cima de ninguém, dando valores às pessoas que estão ao seu redor, você só tem a crescer. Agora, quando muitos industriais, muitos empresários, muitas vezes querem ter o crédito todo para eles, eu fiz, não, eu não faço nada. Eu sou apenas um piloto do barco que está todo mundo remando, só estou dando a direção para todo mundo. Isso eu deixo muito claro para todos os funcionários meus. Então a empresa, ela cresce sozinha, ela cresce com a autonomia que eu consigo dar para os meus funcionários. Então, acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. Cresçam naturalmente, deixa a natureza levar organicamente o crescimento natural, dando condições para as pessoas e principalmente valorizando todo mundo que está ao redor. Acho que uma empresa só pode ir para frente quando você valoriza as pessoas que estão fazendo ela andar. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Hoje temos a ilustre presença aqui de Robson Fernandes, CEO da Cipla Indústria de Plásticos, pertencente aí a quanto tempo mais ou menos que o Grupo Zonta comprou a Cipla? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi em abril, o leilão foi em abril de 2023. Legal, o Grupo Zonta, ele que é dono, né, da Condor, que eu acho que é das marcas mais expressivas, Condor Supermercados. Isso. A gente atende a Condor Indústria. E até eu pedi pro Vigers, eu falei, Vigers, é da mesma família? Dele não, é uma coincidência de nomes, assim. Então, seja muito bem-vindo, Robson, prazer falar contigo. Obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos nessa. Eu fiquei muito curioso com a ideia da Cipla, porque a gente sabe, é uma empresa de 60 anos, a gente conhece a história, conhece como foi difícil na 2005, sim, naquela época ali, e eu queria que primeiro se apresentasse, né, e depois contasse como iniciou essa história de vocês junto à Cipla. Vamos lá, eu sou o Robson, sou engenheiro mecânico, 55 anos, e vim tocar esse desafio. A Cipla veio para o grupo com uma inovação nos negócios da família. O Grupo Zonta, ele nasceu do supermercado Condor, onde já tem mais de 60 e poucas lojas, mas 67 lojas. Aí o grupo adquiriu o Hiper Mais, aqui de Joinville, e aí teve a oportunidade de ir para a indústria. O fundador do Grupo Zonta, que é o seu Pedro Joanir Zonta, ele sempre gostou de indústria, sempre foi voltado à indústria, e a minha formação é de indústria, né? Então, com isso daí, ele viu a oportunidade de ter uma indústria. Então, na Cipla foi um namoro de uns 3 anos, até ela entrar realmente para o leilão, tá pronta para ir para um leilão. Isso aconteceu em abril de 2023. Daí nós participamos do leilão e fomos premiados com a aquisição da Cipla. O leilão foi dia 3 de abril de 2023. Dia 5 de abril eu voltei para a Cipla para falar, ganhamos o leilão, só que tem que esperar ainda ser, vamos dizer assim, homologado o leilão. Mas dia 10 de abril, logo depois da Páscoa, a Páscoa eu nunca vou esquecer, foi dia 9 de abril, dia 10 eu desci com toda a presidência do grupo todo, o senhor Joanir Zonta, o senhor Ricardo Zonta,
Desceram todo mundo aqui para Joinville. E aí eu já fiquei dentro da Cipla, dia 10 de abril. Em 2 meses fizemos uma transação do material de construção, Cipla Material de Construção, para Cipla Condor Indústria Plástica. E dia 1 de junho começou a empresa no novo CNPJ. 1 de junho de 2023. Vocês mantiveram toda... tu comentou da transição do CNPJ, vocês mantiveram o restante, foi estrutura, terreno, como tu mesmo comentou? Tudo. Aquisição, tecnologia, mas... tudo, não mudou nada. A única coisa que nós não adquirimos no leilão foi o CNPJ. Então foi judicialmente, né, um leilão judicial. Então foi transferido, a aquisição foi da tecnologia, dos bens, do molde, da marca, da patentes, do terreno, tudo, menos o CNPJ. Então foi todo mundo, todos os funcionários, 290 funcionários, 280 se eu não me engano, que tinha registrado na Cipla material de construção, foram todos mandados embora, foram todos pagos, o Estado pagou todo mundo certinho, todas as rescisões, os representantes, todos eles foram pagos de acordo com a lei, todos eles, tudo pago, e dia 1 de junho todo mundo foi recontratado no novo CNPJ, Cipla Condor Indústria Plástica. Legal. E como foi essa transição, né? Porque... Foi uma loucura. Porque eu imagino que por muito tempo se ficou um período de incerteza muito grande, né? Sim, a empresa, vamos dizer assim, ela estava adormecida. Ela não podia ter muitos crescimentos, não tinha investimento, ela estava sobre a guarda judicial, então ela tinha que se manter. Ela não tinha investimento para crescimento, então ela tinha só que se manter. Então, quando foi adquirido, muitas pessoas, muitos dos funcionários acreditavam que ia fechar. Porque um supermercado, né, uma rede de supermercado está comprando uma indústria. Então eles não entenderam isso daí, os funcionários. Certo, para pegar o terreno. Acharam que ia pegar o terreno, fazer. Apesar que do outro lado da rua tem um Condor, sim, né, e eles achavam que ia alguma coisa para esse caminho. Mas não, a intenção do fundador, do nosso presidente, do senhor Joanir, ele sempre gostou de indústria, ele queria ter uma indústria. Então ele viu a oportunidade nessa aquisição. Então, no dia 10 de abril, foi feita uma reunião com todos os funcionários. O senhor Pedro Joanir Zonta veio para a reunião e ele mesmo falou com todo mundo da continuidade do negócio, que a empresa não ia fechar, pelo contrário, ia crescer assim como ela está crescendo. Legal. Então foi uma coisa bem bacana, os funcionários se sentiram acolhidos. Sim. Sabe? Então foi todo mundo. Então o funcionário mais velho de Cipla hoje, da Cipla Nova, vamos dizer assim, sou eu que estava 2 meses antes de todo mundo ser contratado como Cipla Nova. Legal. Então o mais novo que sou eu, me tornei o mais velho. Então todos os funcionários são registrados a partir do dia 1 de junho de 2023. E de 2023, antes vocês já tinham montado os planos de ação? Como que foi essa passagem de bastão para o Grupo Zonta? Porque existe a questão burocrática, obviamente, sim, como tu comentou, mas tirando toda essa questão burocrática, como foi a questão da integração do novo momento? Porque eu imagino que teve a reunião, mas o outro dia chega. Foi complicado, porque só tive eu que desci, vamos dizer assim, desci a serra, porque o Condor, né, o Grupo Condor, o Grupo Zonta, ele é de Curitiba, e a central está em Curitiba, tá tudo lá, que tem mercados aqui em Joinville, tem vários negócios aqui em Joinville, mas a central está toda em Curitiba, então só eu, vamos dizer assim, desci a serra e vim para cá. Então eu fiquei 2 meses com esse trabalho, com essa integração com as pessoas, entender como estava o momento da empresa. Eu conheci a empresa 2 dias antes, Uau, por incrível que pareça, do leilão. Eu desci numa terça-feira, uma semana antes do leilão, não, foi numa segunda-feira, nunca esqueço, dia 3 de abril foi numa segunda-feira. Eu desci numa terça-feira antes, então menos de 6 dias antes, fazer uma visita. O presidente do grupo, o Júnior, falou: estamos vendo de uma empresa, você como uma de indústria vai lá e eu quero a tua opinião sobre a empresa. Não falou nada para mim do que seria. Falei, tá bom. Desci com alguns outros diretores do grupo, vi a empresa, voltei, ele falou: a empresa? Eu falei: olha, a empresa tem potencial. Ele falou: então tá bom, então nós vamos participar do leilão, que ela vai para leilão, desde que você vai lá tomar conta. Eu falei: mas como assim? Não,
você é da indústria, eu sou formado na indústria, tudo. Ele falou, então só você for tomar conta. Eu pedi um dia de resposta para ele para pensar, porque eu tenho família em casa, eu ia sair, eu vim para Joinville, moro em Curitiba. Ele falou, tá bom, na quinta-feira eu falei, tá bom. Ele falou, então vamos participar do leilão, pode ser o que Deus quiser. Na quinta-feira, na segunda, participamos do leilão e ganhamos o leilão. O resultado sai no mesmo dia? Do leilão? Do leilão sai no dia, porque o leilão ele é online. Sim. Então você manda a tua proposta e fica aguardando. Chegou o momento final, acabou, não teve mais proposta nenhuma, ganhamos o leilão. Então o leilão saiu no dia. E se puder abrir por curiosidade, existiam outros participantes nesse leilão? Tinha bastante cadastrado, ninguém quis dar lance. Ninguém quis dar lance. O pessoal estava esperando o terceiro, porque foi o segundo leilão. O primeiro leilão ele entra com o valor do total. Acho que, se eu não me engano, era 120 milhões. No segundo foi 50%, 63, 64 milhões. E ele entrou nesse valor. E muitos estavam esperando o terceiro, que aí abaixa mais. Só que nós não esperamos o terceiro. Nós demos o lance no segundo. Faltando meia hora para acabar o leilão. Foi 63 milhões, mais os custos do leiloeiro, tudo mais. Ficou em torno de 70 milhões. Uau. E tá ali só pelo terreno, né? O que chama a atenção é a localização. A localização, que lá é um local que não pode ter mais indústrias, né, em Joinville. Aquela região não tem mais. Não tiveram dificuldade com a abertura do novo CNPJ por conta? Não, porque foi continuidade do negócio. Porque nós compramos a continuidade do negócio. Sim. Então aí não pôde, porque teve que ter uma intervenção do juiz também. Porque como lá não pode ter novo CNPJ, e foi um CNPJ novo, então a prefeitura, não, que não pode ter CNPJ. Não, mas foi a continuidade do negócio. E nós não compramos o CNPJ da Cipla, né? Sim. Como foi um leilão, foi comprada a continuidade no leilão. Sim. O imóvel, os bens materiais da empresa, tudo mais, mas não o CNPJ. Então foi comprada a continuidade. Então aí sim tiveram que aceitar um novo CNPJ na região. E quando foi lá, eu imagino que uma das dificuldades da indústria que a gente atua bastante, indústrias de 100 a 300 funcionários mais ou menos, é a questão das previsões, porque máquinas que trabalham com alto calor, principalmente na parte de plásticos, elas exigem manutenções constantes. Sim. Né, e retrofits a cada tanto tempo. Sim. Só que para isso precisa de caixa, previsão e tudo mais. Quando vocês pegaram essas máquinas e estavam em bom estado, ou vocês já tiveram que entrar com investimento para fazer essas reformas dessas máquinas? Não, as máquinas estavam em bom estado, ela estava em uma boa administração. Como eles não tinham a previsão de quando seria vendido a empresa, eles já vinham numa situação desde 2007 nessa situação. Então a primeira vez na história do Brasil teve uma empresa que durou tanto tempo assim, com massa falida. Então eles vinham se mantendo atualizados e fazendo a manutenção das máquinas. Óbvio que teve muito investimento na empresa depois com novos negócios dentro da própria indústria. Mas as máquinas estavam de acordo, sim. Então foi uma transição muito tranquila, eu diria. Assim, em termos de... Tranquilo assim, né? Em 2 meses nós tivemos que mudar todo o CNPJ da empresa, passar para todos os clientes que seriam uma nova razão social, um novo CNPJ, mudar todo o trabalho de revendedores, que nós estamos muito com material de construção, assim, para um dos negócios de material de construção. Então tem muitos representantes na rua no Brasil inteiro. Então todos eles tiveram que fechar, ser mandados embora, pagar toda a rescisão de todos esses representantes, e todos os representantes fazer contrato novo para dia 1 de junho, todos os contratos novos feitos de representantes também. Entendi. Então foi um trabalho bem árduo em 2 anos, em 2 meses. E de 2023, foi em junho? Em junho, 1 de junho de 2023, começou um novo CNPJ. Até final de 2023 ali foi praticamente entender o negócio... Foi. Times, reestruturação. De lá nós mudamos o sistema operacional da empresa, que ele estava num sistema muito antigo ainda. Era Magnus, sabe, um antigo DataSul. Para você ver, uma coisa muito antiga. Aí nós mudamos para o TOTS, agora novo, um sistema novo. Então foi feito todo esse trabalho em 6 meses, vamos dizer assim, de indústria. Foi toda uma adaptação para um crescimento. Legal. Em 2024, pelo que o pessoal comentou,
ficar impressionado com o crescimento que vocês tiveram em 2024, até por ser, e agora eu fico um pouco mais impressionado por ser praticamente 6 meses depois, né, o ciclo da estratégia foi 6 meses depois da própria aquisição. Sim. Né, e vocês já tiveram um boom muito grande de crescimento. Foi mais ou menos de crescimento ali em porcentagem, não sei se você consegue falar. Olha, nós crescemos mais de 40%. Uau. Mais de 40%. Uau. Isso também, existiu uma carteira muito grande de clientes ativa ou estavam inativos? Não, tinha clientes ativos, tá? A carteira era boa, mas de montadora nós tínhamos só a Mercedes como fornecedor diretamente para a Mercedes. E depois o maior negócio era material de construção, que a gente vende para o Brasil inteiro, com os representantes e com mesmo com a Castelle Vendas, que representava 60% do faturamento. Em cima disso, eu fiz uma fusão, fiz uma aquisição de mais 2 empresas no final de 2023, que é de Joinville, uma empresa de Joinville, a IBT Moldes e a IBT Plástico. Que ela não era concorrente minha, ela trabalhava com montadoras também e a parte de linha hospitalar, que a Cipla também fazia linha hospitalar, só que era outros clientes. Eu adquiri essa empresa, joguei ela para dentro da Cipla, então a Cipla passou a ter o seu maior fornecedor de material de linha hospitalar, que é cabeceira, laterais de camas, hospitalares, tudo material soprado, e aumentamos a nossa gama de peças para automotiva. Com isso, eu fiz com que o material de construção que representava 60% caiu para 40%, 42% de representabilidade. Legal. Com crescimento. Sim, com crescimento. Com crescimento. E a estratégia é sair desse mercado cada vez mais, material de construção? Não. A estratégia minha, na minha gestão, eu quero abrir mais ramos de atividade. Porque quando nós trabalhamos que tem alguma dificuldade em algum setor, os outros sobressaem e conseguem, vamos dizer, cobrir aquele rombo que fica em termos de faturamento. Quando a empresa está focada apenas com uma linha de segmento de mercado, se aquela linha vai ruim, a empresa vai ruim. E ainda mais o ramo da construção, que é muito sensível à crise. É muito sensível, exatamente. Então, quando não cresce esse material, quando isso aí fica ruim, é ruim. Que nem eu tenho uma linha de montadoras, que eu atendo diretamente as montadoras através dos sistemistas. Então, quer dizer, quando ela está ruim, daí o material de construção está bom. Quando eu tenho a linha hospitalar, eu tenho a linha de indústria. Então, hoje eu tenho 4, 5 segmentos diferentes. Essa linha das montadoras, porque eu não conhecia essa linha da Cipla, o que é? Conseguiria explicar um pouco? Nós fornecemos diretamente para a Mercedes dutos de ares, que é de dentro de painéis, caixa, tampa de bateria. Então muitas peças de acabamento internos do coisa, sabe? Tanques de expansão, os tanques onde você coloca água do radiador do teu carro, naqueles tanquinhos de expansão, aquilo lá a gente faz também. São peças injetadas e peças sopradas. Legal. Então a Cipla hoje ela tem, acho que 4 processos. Tem injeção, que é um processo para ter a peça por um processo de injeção, que é moldes fechado, injetado com alta pressão. Temos sistema de sopro, que daí é o molde aberto, fecha, é um sopro que abre e forma a peça. Temos o processo de extrusão, também, que é uma extrusora que tem. Temos o processo de rotomoldagem. Então hoje a empresa trabalha com 3 processos. A rotomoldagem eu não conheço, como que é A rotomoldagem é um processo com peças não muito técnicas, mas robustas. A rotomoldagem é um molde, ele fica numa máquina, se aquece o material e o molde realmente ele fica rodando. E o material vai grudando na parede do molde, vamos dizer, grosso modo falando, ele vai grudando, depois de um tempo ele para, abre, a peça está pronta. Entendi. Então esse é o sistema de rotomoldagem, ele vai rodando. São peças maiores que não precisa de... Não, tecnicamente a espessura não precisa ser tão controlada, são peças mais robustas e é feito no rotomoldagem. E a aquisição da empresa de moldes, muito provavelmente porque vocês teriam os moldes. Sim, nós já tínhamos, a Cipla já fazia moldes, né? E a ideia da IBT Moldes, justamente porque a IBT Moldes e a IBT Plástico atendia muito a linha de sistemistas, que é automotivo, e também linha hospitalar, o que a Cipla também fazia. Então veio agregar essas 2 linhas. E como ela tinha a linha de moldes, então nós adquirimos a linha de moldes que faz moldes para nós próprios e também faz para terceiros.
Então hoje ela faz, hoje é uma e empresa... os testes daí acabam ficando todos com vocês, tryout? Faz tudo, entrega o molde pronto para o cliente. Muitos clientes que é o tryout dentro da empresa dele, a gente faz dentro da empresa dele. É uma empresa separada, é um CNPJ separado, e até o molde, até o nome eu quis deixar como IBT Moldes, para não misturar mesmo com Cipla, né? Porque eu faço moldes até para os meus concorrentes. Sim. Isso não gerou nenhum conflito? Não gerou conflito. Não, porque são materiais, são moldes que, vamos dizer assim, meus concorrentes já tinham as peças, estão fazendo moldes novos, então não é segredo o molde, ele ia fazer com quanto nós temos bom preço, então não tem um porquê não fazer. Então deu para dar uma boa continuidade. Legal. E essas empresas tu deixou diretorias específicas nela? Absorvi tudo. Absorveu tudo. As gerências da empresas, de setoriais, tudo igual. Sim. A diretoria veio tudo comigo. Uau. Veio tudo comigo. Puxou bastante responsabilidade. Bastante. É bom, né? Longe de casa tem que arrumar trabalho, né? Legal. Quais tu vê assim a questão dos desafios que hoje tu corrigiria nessa transição? Que tu teve esses desafios e fala assim, eu faria diferente hoje. Consegue pensar em algum? Eu não faria nada diferente. Nada. Eu acho que os erros fortaleceram o meu crescimento e o meu aprendizado. Sim. Se eu não cometesse os erros, eu poderia errar no futuro e ser mais drásticas as consequências. Sim. Então eu não faria nada de errado, porque os erros que cometemos foi bom para o nosso crescimento hoje e aconteceu nos momentos certos. Então eu acho que a gente aprende com os erros. Eliminar eles podem se tornar piores na frente. Sim. Então não mudaria nada do que a gente fez. Legal. Para o pessoal que não conhece, conseguiria explicar, a gente comentou das 4 ou 5 linhas de produtos que vocês têm, explicar essas linhas de produto para que o pessoal entenda. A gente acabou entrando, falando de testes tryout, de moldes, algumas coisas assim. Conseguiria explicar um pouquinho mais? Claro, vamos lá, vamos falar a linha do sopro. Sim. O sopro é um processo onde você tem um molde aberto, vamos dizer assim, desce uma bexiga, vamos dizer assim, sem estar soprada. Sim. Ela desce, o molde fecha, daí entra um ar e sopra. Ela vai e bate em toda a cavidade do molde e forma a peça. Então a peça soprada são peças ocas. Esse é o processo de sopro, grosso modo falando isso daí. Então muito material de construção, muita coisa é peça soprada. Vamos dizer assim, um regador, uma caixinha de descarga, que a gente usa, aquela antiga, sabe? Uma bem antiga, que vem aquela cordinha. Por incrível que eu pareça, eu faço 70 mil dessas por mês ainda. Uau! Exatamente. Uau! A Cipla foi uma das primeiras no Brasil a ter isso daí. Verdade, tinha a caixinha. Caixinha Cipla. Verdade. Que ela era do grupo Hans, né? Que foi que criou a Tigre, criou a Cipla. E foi a primeira no Brasil a fazer isso daí. Até hoje ela faz na faixa de 70 mil caixinhas por mês. Aquela de cordinha. Então são peças sopradas. Então são peças que ela abre e ela é oca por dentro. O sopro é uma peça oca por dentro. Então a gente tem vários segmentos de peças sopradas. Depois nós temos processo de injeção, que são peças mais técnicas, né? Então temos muitas peças injetadas também que usamos para material de construção. Então aí são peças mais robustas, mais técnicas, com umas espessuras melhores, uma qualidade melhor de peça do que a soprada. As dimensões são mais controladas, então são peças muito mais, vamos assim, fiéis ao desenho. Temos o processo de rotomoldagem, que são peças mais, vamos dizer assim, onde não tem muita necessidade de tolerâncias, como caixa de massa, que para fazer massa de material de construção, tudo, é uma peça rotomoldada. Então tem algumas peças rotomoldadas que são peças maiores. Eu tenho pallets, se coloca as coisas para transporte, são peças rotomoldadas. Então são peças que dimensionalmente não tem muitas, vamos dizer assim, necessidade de medidas de acordo. Então são peças rotomoldadas. E a gente tem a parte de extrusão também. Então essa parte de, vamos lá, as peças sopradas geralmente são peças tanto para materiais de construções, quanto também tu comentou para Mercedes, que são aqueles... Mercedes, dutos de ar. Eu tenho peça hospitalar, que nas laterais de cama hospitalar, aquelas que são basculantes, a cabeceira, a peseira, são tudo peças sopradas. Isso daí são tudo peças sopradas. Hoje nós somos o maior fabricante de camas hospitalares do Brasil.
a Cipla. Somos os maiores fabricantes. Pela aquisição da IBT, que já fazia também, junto com o que nós fazíamos. Fiz algumas parcerias com umas empresas, aí de eu fazer as peças deles e passar as minhas para ele comercializar. Então se tornamos hoje o maior fabricante de peças hospitalares para o Brasil, de camas hospitalares. Legal. Hoje então, somos o maior temos fabricante. Rotomoldagem, daí entra aqueles pallets plásticos que Sim, tu comenta. Tudo rotomoldado. Algum outro produto mais conhecido que tu... Hoje na rotomoldagem eu não tenho muitas coisas em cima dele assim. É mais pallet, mais caixas de massa, sabe? São peças não muito técnicas. Que precisam mais brutas. Mais brutas. Então eu não invisto muito no rotomoldagem. Entendi. Então a gente investe mais na injeção. São peças bem técnicas, e tudo que você vê de plástico é injetado praticamente. E o sopro, que aí são peças técnicas também, mas não tão precisas como a injeção. Entendi. Então a gente tem essas linhas bem diversificadas dentro da empresa. Então eu tenho a linha de material de construção, né, que é a MC, que nós chamamos. Eu tenho um gerente comercial, eu tenho uma estrutura só para ela. E eu tenho a linha automotiva, que eu também tenho um gerente comercial, uma estrutura só para ela. E tenho a linha hospitalar também. Isso não gera conflito? Eu fico pensando que existam especificações técnicas para cada linha de produto, porque a gente está falando, eu vou usar um exemplo, uma caixa acoplada de descarga, existe obviamente a questão da qualidade, mas muito diferente de um duto de uma Mercedes. Sem dúvida. E roda na mesma produção. Mesma produção. Como que é cuidar desses é uma tarefa bem difícil, ainda mais para uma pessoa de qualidade. Porque nós somos certificado ISO 9001 e somos certificado IATF. Essa IATF é uma certificação de montadoras. Então ela é muito complexa. Só que eu tenho o setor da fábrica que é certificado pela IATF. Eu não tenho essa certificação de ISO e IATF dentro do material de construção, porque eu não preciso ter as qualificações para material de construção do jeito que a norma exige. Então eu trabalho em alguns segmentos com a norma, com todos os equipamentos, com todas as documentações necessárias, e outro setor da fábrica eu não trabalho com isso, para justamente baratear o preço de um lado e o outro preço absorver todo esse custo que tem. Mas essa IATF, ela geraria um custo a mais. Um custo a mais, por isso que as peças técnicas são mais caras. Entendi. Então eu tenho todos esses setores dentro da fábrica bem separados para ter o custo de cada situação de peça. Daí tu tem que trabalhar com centros de custos isolados. Totalmente isolados. Então eu tenho um centro de custo de material de construção, eu tenho um centro de custo de peças automotivas, eu tenho um centro de custos de peças hospitalares, tenho um centro de custos de peças industriais. Então eu tenho os 4 ou 5 segmentos e são todos separados. E tenho um centro de custos que eu faço sacolas para o supermercado. Então eu tenho isso também. Então um setor totalmente novo que a empresa não tinha. Hoje eu estou indo para a segunda extrusora vertical dentro da fábrica. Hoje eu já faço mais de 24 milhões de sacolas por mês. Uau! 24 milhões de sacolas por mês, que é um setor separado, e estamos indo para fazer filmes trash agora, aqueles filmes de supermercado de colocar hortifruti. Chegou a nova extrusora que eu estou fazendo isso daí agora também. Uau! Isso aí eu fornecendo só para o grupo. E eu acho interessante a questão da diversificação, né? É muito distante os dois mercados. Totalmente, e isso foi o meu maior desafio. E foi isso que eu quis implantar dentro da Cipla. Porque eu venho de indústrias que era sempre voltada às montadoras. Então, se a montadora tinha uma dificuldade, a empresa passa a ter a dificuldade. Então, quando você tem vários mercados atuando dentro da própria indústria, vários segmentos, mercado segmentos, então se um segmento está ruim, outro está ruim, você consegue compensar no outros que estão bom. Então, eu consigo direcionar forças de trabalho mais para um segmento do que para o outro. Dentro da indústria consigo alavancar vendas de um lado e de outro. Com isso eu consigo equilibrar o faturamento da empresa. Sim. Não é mais sexy olhar para alguns segmentos, isso não rola dentro da empresa? O pessoal fala assim, eu trabalho na linha que atende a Mercedes aqui, vocês trabalham na linha que faz caixas acopladas. Não sei se tem esse sentimento.
É bem difícil para mim, porque eu sou pai de todos. Sim, né? Sim. Mas é bem isso, e acontece que tem os filhos separados. Então eu tenho os meus gerentes que cuida da parte comercial, vamos dizer assim, da linha de material de construção, ele puxa a sardinha só pro lado dele. Sim. E aí o que cuida da linha automotiva e hospitalar, ele puxa a sardinha pro lado dele. E eu tô lá que eu tenho que dar comida pros dois. Uhum. Então é bem complicado, né? Gerenciar esse tipo de atitudes. Mas é necessário. Acho que para uma empresa ser sadia, hoje em dia, com competitividade que está no mercado, quanto mais vasto é meu campo de atuação e mais segmentos eu tenho, eu consigo sim, porque quando entra numa crise de um ou de outro setor, eu consigo equilibrar trabalhando com mais negócios de um lado do outro. Então eu consigo manter a empresa equilibrada nessa situação. Ali tu fala de centros de custo para a linha automotiva, para a linha hospitalar, para a linha de material de construção, olhando para a fábrica, mas aqui em cima na parte tu tem um CSC, na parte administrativa. Tudo um só. É um só, daí? É um só. E aí também deve gerar conflito. Não, nessa parte não. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Porque eu tenho as linhas totalmente separadas. Então, vamos dizer assim, a minha linha de material de construção, eu tenho um gerente que cuida e faz a venda e faz toda a prospecção de mercado. Na linha automotiva, eu tenho uma outra gerência comercial. Então são totalmente separadas. Então uma faz de um lado, uma faz do outro. E a fábrica, ela está lá para atender a produção, para atender toda a demanda que vem do comercial. Uhum. Então ela está para trabalhar para demanda. Então a fábrica produz tudo que é solicitado para ela. Então eu tenho essas divisões só nas linhas comerciais. Uhum. Dentro da fábrica eu já não tenho. Porque dentro da fábrica o operador que faz um material hoje técnico de uma montadora é o mesmo operador que depois ele vai fazer uma peça de uma caixa de descarga, de uma caixa de distribuição. Uhum. Então é o mesmo operador. Então quer dizer, a produção, a fábrica desloca as pessoas para um lado para o outro. Uhum. Então não tem esse problema. Entendi. Então dentro da fábrica é muito tranquilo. Entendi. Está mais na parte comercial só essa separação. Pois é, essa questão comercial, o mercado ele não reage a isso de forma negativa, desde a questão da compra, como que o mercado reage ao movimento que a Cipla sofreu. No começo teve, porque ninguém entendia a continuidade. Sim. Logo que adquirimos, eu tive uma reunião com o pessoal da Mercedes, que era o principal, que era um fornecedor, que era uma montadora, que é o que mais veio preocupado com a vivência, com a sobrevivência ou não da empresa. Tipo, o que uma rede de supermercado, né, que só vivia de supermercado, por exemplo, comprou uma indústria. Então foi vendida a ideia que sempre o proprietário, o fundador, o seu Joanir, sempre teve aí a vontade de ter indústria, sempre quis ter indústria mesmo, e teve a oportunidade com a aquisição da Cipla. Uhum. Então foi mostrado que sim, iria investir nesse segmento e iríamos crescer no segmento. Então eles ficaram tranquilos, mas sempre é um ponto que sempre é colocado em dúvida. Sim. O porquê disso daí, o porquê fazer dessa forma. Sim. Mas hoje a gente já está consolidado no mercado, conseguimos mostrar esse crescimento e usar todo esse potencial que a Cipla tinha e estava adormecido hoje. Sim, perfeito. E isso só fazendo movimentos e correções internos, pelo que eu estou entendendo. Não abrindo tanto novos mercados, atendendo o que já tinha em casa. Foi melhorando o atendimento que tínhamos em casa. A Cipla, com essa gestão vamos dizer assim, administrativa judicialmente, o juiz tinha o quê? O juiz eles passavam uma diretriz para o pessoal da fábrica que eles tinham que se manter, não crescer. Sim. Porque para o judiciário, o que importa uma empresa crescer? Ele vai, quer dizer, para ele crescer você tem que investir. Ele não vai pegar um dinheiro que é do Estado para ficar investindo numa empresa para crescer, para outro comprar depois. Sim. Então tudo que guardava de dinheiro ficava guardado no caixa para pagar as despesas que a empresa devia para o Estado. Então ela não teve crescimento. Quando nós adquirimos, então a gente foi para o crescimento. Então crescemos na indústria de material de construção, crescemos na indústria automotiva, fazendo fusões, como foi com a IBT, sabe, fazendo fusões com outras empresas de segmentos. Então adquirimos algumas outras coisas, pegamos produções de empresas que não tinham condição de produzir, começamos a produzir. Então a gente foi crescendo dentro dos próprios segmentos. Então, a empresa conseguiu alavancar muitas vendas em muitos negócios sem abrir muitos mercados, só com o que ela já tinha. E essa previsão para esse ano para vocês é
estabilizar, reestruturação, crescimento? O crescimento de 2023 para 2024 foi na ordem de 44%, aproximadamente. E o crescimento para 2025 é na ordem de 21% de crescimento. 21%. Legal. Hoje vocês estão com mais ou menos 430 funcionários. Uau, em um ano praticamente dobraram. Exatamente, peguei com 250 funcionários na empresa. Uau. Tá com 430. Legal, eu não passei mais naquela região ali para ver como que estava, mas na época de 2012, ali mais ou menos, dava um sentimento, pô... Abandonado. Veja bem, quem passa pela rua vai ver o muro pintado, Sim. vai ver um galpão novo, onde está sendo feito as sacolas hoje, do supermercado, esse filme, tudo mais, que é um setor novo, que foi criado, que teve que fazer um galpão, na verdade era o mesmo galpão, só reformei ele, então, no mesmo espaço que estava, e o resto da empresa está igual. Sim. É igual assim, investimento em mais máquinas, então que passa da rua vai ver igual, só que dentro cresceu muito mais máquinas que nós tínhamos antes. Mas como esse detalhe ele é importante, porque essa questão de a gente passar ali pela rua e ver o muro pintado... Muda, cara. Muda, mostra cuidado, né? Mostra que tem dono. Exatamente. Mas ela não mostrava dono, né? Sim. Então muitas vezes a gente perguntava, pô, mas Cipla vai dar continuidade, tá na área na mão de juiz. Mas sabe que o nosso judiciário foi muito importante, porque eles não fecharam a empresa. Entenderam que tinham funcionários, que tinha famílias ali dentro, e deixou o negócio perpetual. Foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil. Que bom que o juiz teve essa visão e teve profissionais capazes de pagar as contas sem se endividar mais e fazer ser rendável até até a venda dela, né? Perfeito. Isso foi muito bom. E entrando na parte aqui de liderança e cultura mais a fundo, quais os movimentos ali que tu fez internamente que tu vê que geraram mudanças de liderança? Tu comprou empresas, fez aquisição de empresas de culturas totalmente diferentes, deu ruído, não deu ruído, as lideranças continuaram estáveis? Dá ruído, né? Não tem como misturar duas empresas e não dá ruído. Mas eu tenho um bom professor, que é o seu Joanir Zonta, que veio do nada, que não tinha nada, em 74 que ele montou o primeiro mercadinho dele, e hoje é essa potência que é o Condor, o Grupo Zonta hoje. Então o grupo em si está indo para 9 bi, né? 9 bilhões, eu acho que já passa disso hoje. Tem postos de gasolina, tem imobiliárias para cuidar de todos os negócios do grupo, supermercados, hipermercados, indústria. Então o grupo é muito forte. E eu aprendi justamente com ele esse tipo de gestão, né, de como trabalhar e como fazer as coisas crescer. Então as pessoas no começo era essa dificuldade. Quando foi feita a questão de outras empresas, tinha assim essa dificuldade de, mas isso aqui, mas esse setor, o meu setor, a minha indústria e tal, saber colocar todo mundo junto, é o mesmo barco, ou cresce todo mundo, ou todo mundo afunda junto, e assim fui trabalhando. As pessoas têm que ter essa percepção, né? Eu trabalho da seguinte forma, é uma gestão bem diferente do que eu tô acostumado a ver em indústria, porque eu tenho 55 anos, então desde os 14 eu já fiz Senai e trabalho dentro de indústria desde os meus 14 anos, então faz um tempo já, né? Com 55 para 14 faz um tempão já, acho que mais do que você tem de idade. Então eu já passei por várias coisas, eu sou da época que a indústria ainda era aquela coisa, sabe, o CEO, os diretores eram pessoas intocáveis dentro da empresa, você não podia chegar perto, tinha 4, 5 secretárias para chegar perto da pessoa, tal. Eu não tenho secretária nenhuma. Eu toco a empresa inteira, eu não tenho secretária nenhuma. Se você chegar na empresa, só a pessoa da recepção que vai ligar, eu vou atender o telefone, eu vou falar, pode subir. Vai subir uma escada, minha porta vai estar aberta, você acaba de subir a escada, você já me vê dentro da minha sala, entra e conversa comigo. Qualquer funcionário que quiser entrar na minha sala, sobe uma escada, que eu estou num andar de cima, como todo escritório está no andar de cima, não é eu só que estou lá, estou junto com todo mundo, porque o refeitório fica embaixo. Então qualquer funcionário entra, conversa comigo, atendo todo mundo. É uma gestão diferente. Então, com isso daí, com essa fusão que foi diferente de culturas, eu chamei toda a responsabilidade e falei, pessoal, agora é assim que funciona. Não tem... É assim e eu estou aqui. Eu estou aqui. O que vocês precisarem, eu estou aqui. A porta está aberta. Então, tem funcionário que tem problema, vai lá, fala comigo. Eu ando na fábrica
todo dia, quando dá eu ando na fábrica, quando dá eu fico 2 dias sem andar na fábrica, mas faço questão de andar, dar uma volta na fábrica, cumprimentar todos os funcionários, sabe? Eu não sou da gestão que eu sou intocável, pelo contrário, eu sou ser humano igual todo mundo é. E muitos diretores, CEOs de empresas ainda tem isso daí, sabe? Tem um ego maior do que o ser humano, acha que isso é o maior. A gente vê isso muito na indústria, né? A indústria é muito focada, é muito isso aí. O diretor da empresa, não pode falar com ele, ele tá, se eu tô lá fazendo minhas atividades, chegou uma visita, eu vou lá, vou cumprimentar, por que não? Eu tenho a responsabilidade de tocar o negócio e fazer o negócio ir para frente, então eu estou numa situação diferente deles, não sou o melhor que eles. E as gestões antigas, muitos se colocam melhor que os outros, e não são situações, então eu estou numa situação diferente hoje só, então por isso que a minha porta é aberta, eu não tenho secretária, eu que atendo todo mundo, quiser falar comigo, se eu estou ocupado, só falo pro funcionário, me volta depois, e eu volto, eu converso depois com o funcionário. Uma pessoa que é bem legal para conversar disso é o Leonardo, da Tecnoiso. Vocês conhecem a Tecnoiso? Não conheço. Trabalha com medições, né? Tá. Sistemas de medições. Não sei se, quem sabe até atenda vocês. Pode ser, mas eu não sei te dizer hoje. E ele fala muito sobre essa questão de gestão por competências. Né? Tu tem um olhar menos hierárquico e mais sobre qualidade, sobre quem é realmente aquela pessoa, entender a competência dela em específico. Eu sou antigo, vamos dizer assim, né? Perto de vocês eu sou antigo já, mas eu tenho uma gestão nova, porque eu aprendi muito, a vida ensina muita gente, né? E eu justamente aprendi isso daí. Eu não preciso levar como antigamente, sabe? Não, eu sou o CEO da empresa, eu sou o diretor, o presidente, ninguém vai falar comigo. Não, eu vou conversar com todo mundo. Somos todos seres humanos, todo mundo está lá para um objetivo. O crescimento da empresa, o crescimento pessoal. Então, se a empresa está indo bem, ela vai render salário para todo mundo, vai criar novos empregos e vai prosperar. Então, quer dizer, vai ser bom para todo mundo. Então, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco, se afundar, vai afundar todo mundo vai se molhar. Então, eu tenho que estar igual a todo mundo. Eu tenho posições diferentes, eu tenho decisões diferentes dos outros. Só isso, a responsabilidade só vai mudando. Então, dentro de uma indústria, o que muda são responsabilidades e não pessoas. Perfeito. E antigamente a pessoa achava que eles mudavam, né? Não adianta eu ser o que eu quero ser, eu transformar a empresa que eu quero, se os funcionários não comprar a minha ideia. Eu sou perto de 430. Sim. Entendeu? Então eu tenho que vender que todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. Sim. Então eu tenho que estar junto com todo mundo. Sim. E essa questão, e qual que é a tua visão sobre a inovação? E a gente entra nessa questão aqui de inovação, até para a gente encaminhar para o final, sobre a inovação na indústria em si. Estou trabalhando bastante nisso. Como a empresa ficou muito tempo parada com uma administração judicial, ela teve poucos investimentos em termos de novas tecnologias. Então esse é um trabalho. É que eu falo, desde o sistemas operacional da empresa, que teve que mudar, que era uma coisa muito antiga e ninguém mais tinha, e foi difícil porque culturalmente estava encravado dentro dos funcionários. E tem funcionários muito antigos, de Cipla, né? Sim. Então, Cipla antiga e Cipla nova, mas é a continuidade do negócio. Então foram muito antigos. Então, mudar a cultura é muito difícil. Então, quando mudou um sistema, é mudar a cultura. Essa foi a maior dificuldade que eu tive dentro da empresa, que mudamos de um sistema para o outro. Só que agora está indo, e essas inovações agora estão aprendendo, e toda hora vem um funcionário novo no setor, de outro, pelo crescimento, é a necessidade de vir pessoas de fora, então essas pessoas estão trazendo novos conhecimentos e mudando a cabeça das pessoas de dentro. Legal. Então está sendo uma coisa bem, uma transação muito orgânica, muito simples, sabe? Não é nada forçado, não é nada jogado, se tem que fazer, se não está fora. Sim. Então está sendo naturalmente. Sim. E quantas pessoas no administrativo de vocês, mais ou menos? Hoje, se eu não me engano, eu estou com umas 100 e poucas, 120 pessoas no administrativo. E essa questão do administrativo, a gente vê muita utilização. Inclusive, sexta temos um evento agora aqui durante o dia inteiro na área da educação para falar sobre inteligência artificial aplicada à gestão. Já deram esse passo lá dentro para olhar mais para esse mercado, porque ele é muito subjetivo ainda, né?
Na indústria, para nós, ainda nesse campo, ainda não estou entrando nessa linha. Não. Ainda não. Ele é uma área, melhora muito a eficiência. A gente, como empresa de tecnologia, demoramos a entrar. Quiser voltada justamente a esse segmento, né? Sim. Ainda mais tecnologia. Sim. Agora, quando a gente entra na produção, a inteligência artificial, ela entra em alguns processos. Ela não entra como um todo. Sim. Então, em algumas áreas, nós estamos tentando colocar isso daí dentro de engenharia, dentro de processos. Em alguns processos fabril, sim, estamos tentando colocar alguma coisa nesse segmento. Entendi. Agora, como fábrica, como todo, ainda é muito prematuro para chegar nesse ponto, numa empresa que o trabalho ainda precisa muito do ser humano. Sim. Né? Porque as nossas máquinas não são automatizadas. Quando você fala de injeção, você consegue automatizar muito. Quando fala de sopro, é um processo totalmente diferente. É muito manual ainda. Porque o sopro sobra a rebarba, tem que tirar, tem que ter um funcionário do lado para limpar, para retirar a rebarba, colocar posticinhos no molde. Então é um processo um pouco mais artesanal do que o injetado. Então ainda tem um tempo ainda longo ainda para totalmente com a inteligência artificial para gerar, para administrar tudo isso dentro de uma indústria. A gente vê mais a aplicação dentro da indústria em setores administrativos mesmo. Em tomada de decisão, setor de vendas, utiliza muito para quebra de objeção, para formação de propostas, análise de mercado, tem algumas coisas bem interessantes assim. E entrando nessa parte de vendas, vocês cresceram de forma rápida, a gente comentou um pouco antes, tu comentou que havia representante as vendas de vocês. Já trouxeram times de vendas internos? Não, eu tenho meu time de vendas interno. Hoje eu tenho 30 televendas por material de construção. Sim. Tenho 30 televendas com coordenadores e gerentes nacionais trabalhando isso daí, fora meus representantes, fora mais de 100 representantes que eu tenho fora no Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil, só por material de construção. Depois eu tenho a equipe de vendas para a linha automotiva e hospitalar também, em indústria. Então, uma outra equipe de vendas, que eu também tenho representante para fazer uma linha separada fora, de material de hospitalar eu tenho internamente e fora. Fiz fusão com algumas empresas de linha hospitalar. Então, são segmentos totalmente distintos um dos outros, mas com gerências totalmente separadas, mas com essa vivência muito, muito específica de cada setor. Legal. Então, hoje internamente a gente tem muitos trabalhos de vendas no comercial, né? Hoje não é mais venda, né? É um comercial, né? Sim. É mais um trabalho que você tem de relacionamento. Perfeito. Do que de venda diretamente, né? A gente tem quando a gente atua dentro dos nossos clientes, a gente sempre tem dois grandes pilares que a gente trabalha, que um é o funil de primeira compra. Sim. Então uma coisa é a expansão de base em regiões estratégicas para a indústria. Sim. E o outro é a manutenção dessa base. E a gente sempre tenta trazer essa visão bem separada, porque senão dá bagunça. Não, dá. Isso o comercial é um coração da empresa, né? Sim. Porque não é que eu defendo o comercial, é que se ele não vender, não tem o que produzir. Sim. Né? Não adianta ele vender também, a produção também não cumprir com o que está sendo vendido. Mas é que vendas é o primeiro setor, é o primeiro que chega no cliente. Então não chega a produção primeiro no cliente, vai precisar chegar o vendedor, que é a parte comercial. Sim. Então realmente é um setor que eu tenho muitos olhos para ela, sabe? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura do que a gente está fazendo. Sim. E realmente o vender é um pouco mais além, né? Trabalhar justamente superar as expectativas do cliente. Então esse primeiro contato tem que ser com bons profissionais, com pessoas que conhecem a empresa, a indústria, não só um produto, e sim saber o que a gente tem capacidade de poder entregar para o cliente, entregar aquela coisa a mais. Isso quando a gente sai fora do mercado de material de construção. Quando eu entro para o material de construção, não, aí é representante, aí é preço, qualidade, e vai sair vendendo pelo Brasil inteiro em todas as lojinhas de material de construção, sim, com os grandes marcas concorrentes que nós temos por aí. Sim, o televendas, ele é responsável por cobrir também essas regiões de representantes? Onde tem o representante e não trabalha televendas. Televendas não trabalha o representante. Mesmo tendo esse mapeamento dessa rota, porque o representante, a gente escuta isso muito aqui dentro, porque o representante vai atender
4, 5 lojas num dia, se for muito bom. Se o cliente não é ativo nele, está na região dele, mas não é ativo, o televendas entra e atua. Ah, tá. Aí o televendas entra e pode atuar. Sim. Se é um cliente ativo dele, o representante, o televendas não atua. Então tem isso aí para não ter uma briga e perder representante. Sim. Mas eu passei lá, o televendas seu entrou no meu cliente. Não, então se ele está mais de 90 dias sem vender, o televendas pode atuar. Entendi. Passou 3 meses, você não vendeu, amigo, você não está indo para lá, você não está visitando o cara. Sim. O televendas vai, atua e começa a vender. Sim. Aí não é mais do representante. Entendi. Aí vai para internamente, o televendas ganha uma percentual do que ele vende. Entendi. Então aí eles ficam doidos atrás dessas pessoas. Sim, então é bom porque você mexe o mercado. Uma questão interessante que a gente fez, olha só, a gente tava nessa discussão, né? Ele representante não quer que interfira na região, mas aí o time interno quer inovar e quer levar coisa nova para aquela região, e aí fica nessa guerra. Daí a gente falou, tá, vamos fazer o seguinte. O que a gente fez? A gente pegou, fez um estudo de potencial de mercado, chegamos, por exemplo, na região de Curitiba, com esse estudo de potencial de mercado da região em si, identificamos todos os potenciais clientes correlacionados com a base existente de vocês, que traz a base dos melhores clientes, aquela curva A de consumo ali. Identificamos essas rotas, essas empresas na região de Curitiba, e aí a gente pegou esses KNAIs, essas empresas, essas localizações e tudo mais, jogou dentro da inteligência artificial e pediu para ela criar especificações de rotas seguindo uma quantidade mínima de atendimento que o representante conseguia fazer no dia. E aí ela interpretou toda a região e as possíveis rotas e entendeu um limite de atendimento que o representante poderia fazer. E aí o acordo foi, tá vendo? Você não consegue. Com qualidade você não consegue fazer isso daqui. O que a gente precisa trazer agora é esse time interno para te apoiar. Ninguém vai roubar ninguém. Sim. E aí ficou muito mais clara a discussão de que existia um potencial de mercado muito grande. Sim. E existia um limite de rota, porque a Yala desenhou até os pontos de rota, seguindo uma ordem lógica para menos consumo de combustível e tudo mais. E ele viu que, acho que se eu não me engano, dava para atender efetivamente todo o ciclo e fechar o ciclo e voltar ao zero, dava mais ou menos uns 3, 4 anos. Nossa! Entende? Daí a gente conseguiu quebrar esse argumento que era tão difícil. Hoje é bem isso. Hoje, dependendo da área que a pessoa tá, nós conseguimos muito bem estipular isso daí. Falou, olha, você tá com uma área grande, você não consegue atender todo mundo. Você foi no cliente, não faz, então é cliente desenvolvido por nós e pronto. Então, o cliente que o televendas desenvolve, aí é do televendas. Sim. Então, mesmo que esteja na área do representante. Porque também o televendas, ele ganha por isso, né? Então, quer dizer, se ele desenvolver, aí está desenvolvido, aí o representante vai lá e vai vender para o televendas, aí não é justo, né? E como que funciona? Agora eu fiquei curioso até a questão do trade, porque vocês têm material de construção que exige um pouco mais de trade marketing. E vocês têm a Mercedes, que não precisa, né? Não, e outras montadoras, a Volkswagen, todas que a gente atende eles pelos sistemistas daí. Então fornece para os sistemistas, para uma Manruma, uma Plascar, que monta as peças que nós fornecemos, monta nas peças deles, e hoje são sistemistas, né? Que fornece tipo um painel, então vai várias peças, duto de ar, tudo. Eu faço os duto de ar, vai andar para eles, montam tudo e entrega para os montadores. Perfeito. Então, o material de construção, vocês precisam dar giro lá no final do produto de vocês. Isso, somos nós que vendemos diretamente para as lojinhas de material de construção espalhadas pelo Brasil inteiro. Entendi. Legal. É um trabalho totalmente diferente dessa área de sistemista, de linha hospitalar, que a gente vende direto para os grandes fabricantes de camas hospitalares do Brasil. Então nós não fornecemos para prefeituras, para nada. Vocês não trabalho com concorrência, eu vendo indiretamente, eu vendo para os fabricantes das camas. Entendi. Então os fabricantes que participam de licitações e vendem tudo, eu vendo para eles, eu não vendo para prefeituras. São licitações? Eles sim. Eles têm hospitais particulares e também trabalham com licitações. Olha só.
Não sabia. E entrar em licitações públicas? Né? Não, a Cipra não entra. Não entra. E é o que eu falo, eu vou fornecer para o fabricante da cama. Sim. Ele vai participar de licitações. Daí ele compra de mim o material e eu forneço as laterais, cabeceira, pé, o pé, tudo para ele, que aquelas são peças sopradas, que é as articulações das camas que tem hoje de hospital. Legal. E existe essa briga por margem? Porque imagino que é um produto que hospitalar deve dar mais margem que alguns outros produtos específicos. Né? O material de construção é onde a margem é menor de todas, é material de construção. Porque a concorrência é muito grande e as lojas são lojas pequenininhas, eles querem pagar sempre o menor, independente do que você está entregando para ele, porque vai vender para o cara da rua e se quebrar, o problema não é dele, é da loja, é do fabricante. Sim. Entendeu? É diferente de uma linha hospitalar que a gente fornece diretamente para o dono da empresa, vamos dizer, que vai fornecer a cama, então a qualidade tem que ser boa, é outro valor. Para uma montadora tem que vários requisitos, é outra qualidade, é outro produto. Sim. Então as margens são muito diferenciadas do segmento, depende do segmento que a gente atua. Eu vi que tu falou antes ali que vocês têm um time para determinada linha de produto, ou outro time para outra linha de produto de vendas, né? Temos. E essa foi uma dificuldade nossa, porque obviamente vocês são de mercados totalmente diferentes, né? Porque a gente estava nessa discussão aqui dentro, será que a gente montava um time só para atuar com todas as linhas de produto do Universo Apo? Porque o Universo Apo é como se fosse uma holding que dentro dela tem a empresa de serviços, assessoria de marketing, temos outra empresa que é a GoFi, que é um software de fluxos de trabalho, temos outra empresa que é a Aura, que é uma inteligência artificial planejamento estratégico, e temos a Apo Educação. Então essas 4 empresas formam o ecossistema da Apo. E só que a gente percebeu que existia a questão do é mais gostoso vender esse do que vender esse. Então vamos ficar nesse produto aqui, daí lá vai o outro produto para baixo. Ou mais confortável. Sim. Né? Você tem um funcionário e fala assim, muito mais confortável ir para esse campo do que para o outro. Sim. Então ele fica naquele lá. Então na gestão é bem complicado. Então por isso que eu tenho separado os setores comerciais e justamente por isso, porque não dá para criar essa sinergia de uma coisa só. Então eu tenho vários segmentos dentro da empresa. Sim. Você vê, eu tenho desde sacola plástica a peças técnicas. Então, desde uma sacolinha plástica, que hoje eu faço 24 milhões de sacola por mês, até peças técnicas que eu forneço diretamente para as montadoras. E é desde uma caixinha de descarga de cordinha, de uma caixa de passagem, sabe, de dutos, a peça técnica. Então, quer dizer, a empresa está totalmente com vários segmentos. Então, eu tenho que ter focos em cada um deles. Então é difícil administrar tudo isso daí. Sim. Então é bem difícil. Então eu tenho uma engenharia avançada para novos desenvolvimentos numa linha só de material de construção. Entendeu? Ela não se mistura com a engenharia de produto de peças automotivas. Por quê? Porque não se fala a mesma língua. Então é um pouco mais complexo dentro da indústria administrar isso daí. Mas é bom, porque se um segmento não está indo muito bem, eu tenho outros segmentos daí para atender. Então não cai o faturamento da empresa. Entendi. A gente consegue trabalhar nessas linhas diferentes. Equilibrando. E como uma pergunta final que a gente sempre faz para todos os executivos que vêm aqui estar conosco, qual o conselho que tu daria para esses executivos, às vezes que estão iniciando agora, assim como eu, que são jovens, que temos, eu não me considero mais tão jovem também, eu estou com 32, mas... Saudades meus 32. Até levantou a inflação, saudades 32. mas que a gente está encarando esses desafios novos de construir negócios, de encarar a gestão de empresas. Qual o conselho que tu daria pra gente, assim, ou o conselho que tu daria para você de 32 anos? Não desista. Sim. Corra atrás dos seus sonhos. Eu acho que quando a gente coloca um objetivo na cabeça e corre atrás deles, tudo se torna possível. As pessoas muitas vezes acham que é muito difícil alcançar o que o outro alcançou, porque muitas vezes as pessoas olham com referência a uma pessoa, mas ele chegou naquele ponto, mas pensam, ele chegou saindo do nada. Então ninguém já nasceu sabendo tudo. Então as pessoas cresceram, foram evoluindo. Então não queiram chegar no topo sem passar pelas etapas.
Então vai uma etapa por etapa, você vai ver que o topo vai chegar. Então a gente consegue chegar nos nossos objetivos começando por baixo. Não queira já chegar a ser um diretor, um CEO de uma empresa. Quando eu comecei minha carreira profissional, não achei que eu estaria dentro de uma Cipla, sendo CEO de uma empresa de um grupo tão forte como é o Grupo Zonta. Só que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui buscando etapas por etapas, objetivos por objetivos. Eu acho que não parar de trabalhar. E principalmente a honestidade. Quando você trabalha honestamente, não passando por cima de ninguém, dando valores às pessoas que estão ao seu redor, você só tem a crescer. Agora, quando muitos industriais, muitos empresários, muitas vezes querem ter o crédito todo para eles, eu fiz, não, eu não faço nada. Eu sou apenas um piloto do barco que está todo mundo remando, só estou dando a direção para todo mundo. Isso eu deixo muito claro para todos os funcionários meus. Então a empresa, ela cresce sozinha, ela cresce com a autonomia que eu consigo dar para os meus funcionários. Então, acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. Cresçam naturalmente, deixa a natureza levar organicamente o crescimento natural, dando condições para as pessoas e principalmente valorizando todo mundo que está ao redor. Perfeito. Acho que uma empresa só pode ir para frente quando você valoriza as pessoas que estão fazendo ela andar. Perfeito. Quando as pessoas não valorizam quem faz andar, que é o crédito para si, eu não tenho esse ego. Eu acho que o meu ego maior é falar, amanhã depois falar, tá vendo a Cipla? Eu trabalhei nela. Legal. Eu estava lá na Cipla. A gente levantou a Cipla, a gente fez uma Cipla diferente. Então você nunca vai ver falar, não, eu fiz uma Cipla diferente. Não, fizemos uma Cipla diferente. Eu não faço nada. Perfeito. Eu sou apenas um capitão. Hoje lá, amanhã pode ser outro, mas hoje eu sou o capitão que dou a diretriz para onde a gente vai remar, só para isso aí. Perfeito. E quem está remando são os funcionários. Muito bom, muito bom. E mais uma vez, mais um executivo fala sobre isso, fala sobre o tempo, né? E nada quebra o tempo. Nada. O tempo ensina o tempo cura. O tempo. Eu, com 55 anos, já aprendi justamente isso daí. Nada como o tempo. O tempo supera qualquer dificuldade, qualquer desafio, qualquer problema, qualquer perda. Nada como o tempo. O tempo vai superando tudo. Eu acho que a maior lição que a gente tem, eu acho que é pelo tempo que eu já vivi também a mais, é justamente isso. Eu aprendi com isso daí. Muitas vezes na minha vida, mesmo no particular, situações que você fala, pô, e agora? Acabou? Não acabou. Sabe, as coisas vêm acontecendo e vêm mudando. Acho que é importante a gente ter essa consciência. Vocês mais novos, justamente por isso, sabe? Dê o tempo ao tempo. Sabe? Nenhuma dificuldade ela é eterna. Nenhum problema é eterno. Tudo tem o seu tempo. Tudo cura. Até para uma grande perda tem. Até para a morte tem o tempo da cura e se tornar uma saudade de uma perca grande que você teve. Então, nada como o tempo. E a gente tem que aprender a administrar ele só. E aproveitar ele o máximo que a gente conseguir. Perfeito. Muito bom. Queria, de coração, agradecer a tua presença. Agradecer essa oportunidade. Agradecer para conhecer essa nova Cipla, pertencente ao Grupo Zonta, que tem como o Robson à frente. É um prazer. Todos que estão nos assistindo, todo mundo daqui quiser visitar, conhecer. A empresa está de portas abertas, é legal, é gratificante isso daí, sabe? E mostrar para a região, né, que existe uma Cipla. Que a Cipla está forte, que foi uma empresa muito forte no passado e que ela voltou a ser forte de novo. E vamos fazer ela mais forte ainda, se Deus quiser. Eu acho que gerar emprego é a melhor coisa que eu posso fazer. O meu objetivo não veja bem, ganhar dinheiro é uma consequência. Sim. A principal objetivo é gerar empregos e gerar receita para o município. Isso daí é o principal objetivo. Automaticamente, eu fazendo isso, eu vou ter o crescimento e vou ganhar dinheiro. Agora, quando você pensa em só ganhar o dinheiro, você não tem crescimento. Perfeito. Então, o ruim dos empresários hoje, muitos ainda, pensam em só ganhar dinheiro. Aí você acaba perdendo. Pense em crescimento, pense em criar valores com as pessoas. Você vai ver que o ganhar dinheiro vem automaticamente. Muito bom. Gratidão pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!